Um homem que conquistou milhões volta à fazenda da família e faz uma descoberta devastadora. Seus pais idosos foram abandonados pela própria nora em um celeiro deteriorado. Mas o que acontece depois deixa todos em lágrimas. Rafael Mendoza dirigia sua Mercedes preta pela estrada de terra empoeirada, observando a paisagem familiar que não via há anos. O sucesso nos negócios havia transformado sua vida completamente. De um jovem humilde que saiu da fazenda familiar em busca de oportunidades, tornou-se um empresário respeitado, dono de uma cadeia de restaurantes que se espalhava por várias cidades. Suas mãos, antes calejadas pelo trabalho na roça, agora usavam um relógio de ouro e seguravam o volante de um carro que custava mais do que muitas pessoas ganhariam em toda uma vida. Vestia um terno impecável, mesmo para visitar a propriedade onde cresceu. Afinal, havia prometido à sua esposa Cristina que compraria mais terras para expandir os negócios familiares. Enquanto se aproximava da casa principal, Rafael sorriu lembrando-se dos pais. Dona Esperança sempre fazia questão de preparar suas comidas favoritas quando ele visitava, e Senhor Miguel ainda insistia em mostrar as plantações, orgulhoso do filho que venceu na cidade grande. Cristina havia ficado na cidade cuidando de assuntos importantes, mas prometera vir na próxima visita. O carro parou em frente à casa de madeira onde nascera. Algo estava diferente. As janelas estavam fechadas. O jardim que sua mãe cuidava com tanto carinho estava tomado por mato, e não havia sinal de vida. Rafael franziu a testa, desceu do carro e caminhou até a varanda. "Mãe! Pai!" gritou, batendo na porta. Silêncio total. O coração começou a acelerar. Onde estariam seus pais? Talvez estivessem na cidade, visitando parentes. Ou quem sabe Cristina os havia convidado para passar uns dias em sua casa. Ela sempre foi muito atenciosa com os sogros. Rafael decidiu verificar os outros prédios da propriedade. Caminhou em direção ao celeiro antigo, onde guardavam ferramentas e feno. Era um lugar que não frequentavam muito, apenas para guardar equipamentos. Conforme se aproximava, ouviu vozes baixas vindas de dentro da construção deteriorada. Estranho. Quem estaria ali? Empurrou a porta pesada de madeira, que rangeu alto. A cena que se revelou diante de seus olhos o deixou paralisado. Ali, sentados em caixotes de madeira velhos, estavam Dona Esperança e Senhor Miguel. Sua mãe, que sempre se vestia com tanto cuidado, usava roupas remendadas e parecia ter perdido peso. Seu pai, antes robusto e forte, estava curvado, com a barba por fazer e olhar cansado. Ao redor deles, alguns poucos pertences estavam espalhados. Uma panela amassada, cobertores velhos, um pequeno fogareiro improvisado. Era como se estivessem morando ali. "Rafael?" A voz de Dona Esperança saiu trêmula. "Meu filho, você veio!" Ela se levantou rapidamente, tentando arrumar o cabelo e alisar a roupa, como se quisesse esconder a situação constrangedora. Senhor Miguel também se levantou, mas evitou olhar diretamente para o filho. "Mãe, o que estão fazendo aqui? Onde estão as coisas de vocês? A casa?" Rafael mal conseguia formar as frases. Tamanha a confusão e o choque. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Os pais se entreolharam, como se decidissem silenciosamente quem deveria falar primeiro. "Filho", começou o Senhor Miguel com voz rouca, "a situação mudou por aqui. Tivemos que nos adaptar." "Como assim se adaptar? Vocês estão morando no celeiro?" Rafael olhou ao redor novamente, ainda incrédulo. "Isso não pode estar acontecendo. Onde está Cristina? Ela não disse que viria cuidar de vocês quando eu estivesse viajando a negócios?" Outro silêncio constrangedor. Dona Esperança limpou as lágrimas que começaram a escorrer pelo rosto. "Rafael, querido, sua esposa..." Ela hesitou. Ela disse que a casa principal precisava de reformas urgentes, que havia problemas na estrutura, risco de desabamento. Nos pediu para ficar aqui temporariamente. "Temporariamente? Há quanto tempo estão vivendo aqui?" "Algumas semanas", murmurou o Senhor Miguel. Rafael sentiu uma onda de raiva misturada com incredulidade. Como assim algumas semanas? Por que ninguém o havia avisado? Por que Cristina não mencionara absolutamente nada sobre reformas ou problemas na casa?
E ela prometeu que arranjaria um lugar melhor para vocês ficarem enquanto isso. Os pais se entreolharam novamente. A expressão de dor no rosto deles dizia mais do que palavras poderiam expressar. Ela disse que estava procurando, filho, que em breve resolveriam tudo, mentiu Dona Esperança, claramente tentando proteger o filho de uma verdade mais dolorosa. Rafael puxou o telefone do bolso imediatamente. Vou ligar para ela agora. Isso é um absurdo. Como ela pode deixar vocês nessas condições? A casa não tem problema nenhum. Eu reformei tudo há poucos anos. Antes que pudesse discar, Senhor Miguel segurou seu braço gentilmente. Rafael, talvez seja melhor conversar pessoalmente com ela. Telefone pode complicar as coisas. Havia algo no tom de voz de seu pai que o fez pausar. Algo que sugeriu que a situação era muito mais complexa do que aparentava. Pai, vocês estão me escondendo alguma coisa. Quero saber exatamente o que aconteceu. Como saíram da casa e vieram parar aqui? Dona Esperança se sentou novamente no caixote, como se suas pernas não aguentassem mais sustentar o peso da conversa. Filho, Cristina, ela mudou depois que você ficou mais tempo fora por causa dos negócios. Disse que a casa era grande demais para nós dois, que estávamos gastando muita energia elétrica, muita água. Ela disse isso? Rafael sentiu o sangue ferver. A mulher que mora em uma mansão na cidade reclamou que vocês estavam gastando muito aqui na fazenda? Rafael, não queremos causar problemas entre vocês, interrompeu o Sr. Miguel. Sabemos que você trabalha muito, que está construindo um futuro. Não queríamos ser um fardo. Um fardo? Vocês são meus pais. Esta é a casa de vocês. Rafael caminhou de um lado para o outro dentro do celeiro, tentando processar a informação. Como sua esposa pôde fazer isso sem consultá-lo? Como teve coragem de tirar seus pais idosos de casa e colocá-los para morar em condições tão precárias? Onde está a pequena Valentina? Perguntou, lembrando-se da filha de 8 anos que tanto amava. Outro silêncio estranho. Ela está na cidade com Cristina, respondeu Dona Esperança rapidamente. Estudando, você sabe, mas Rafael conhecia seus pais bem demais. Havia algo que não estavam contando. A filha sempre passava temporadas na fazenda, especialmente durante as férias escolares. Era época de férias agora. Vou resolver isso agora mesmo. Vocês vão voltar para casa hoje. E vou ter uma conversa muito séria com minha esposa. Enquanto ajudava seus pais a recolher os poucos pertences, Rafael sentia uma mistura de raiva e decepção crescendo em seu peito. Como não perceber os sinais? Como confiara tanto em alguém que foi capaz de uma crueldade dessas? Mas algo lhe dizia que essa era apenas a ponta do iceberg, que quando confrontasse Cristina, descobriria as verdades muito mais devastadoras do que jamais poderia imaginar. A descoberta no celeiro seria apenas o primeiro de muitos choques que transformariam sua vida completamente. A viagem de volta para a cidade nunca pareceu tão longa. Rafael dirigia em velocidade alta, as mãos apertadas no volante, ainda tentando processar a cena devastadora que presenciara. Como Cristina teve coragem de fazer aquilo com seus pais? E por que eles não o haviam procurado? Chegou à sua mansão no bairro mais nobre da cidade quando o sol começava a se pôr. A propriedade impressionante, com jardins bem cuidados e uma fachada imponente, contrastava brutalmente com as condições em que encontrara Dona Esperança e Sr. Miguel. Estacionou o carro na garagem e entrou pela porta principal. A casa estava silenciosa, luxuosa como sempre, mas agora parecia fria e hostil aos seus olhos. Cristina! Gritou, sua voz ecoando pelos corredores de mármore. Ouviu passos apressados vindo da escadaria. Cristina desceu elegantemente, vestindo um vestido caro e joias que ele mesmo havia comprado. Seu cabelo estava perfeitamente arrumado, como se tivesse acabado de sair do salão. Rafael! Que surpresa, querido! Pensei que só voltaria na próxima semana, disse ela, tentando beijá-lo no rosto. Rafael se afastou bruscamente. Precisamos conversar. Agora. O sorriso no rosto de Cristina vacilou ligeiramente, mas ela manteve a compostura. Claro, amor. Aconteceu alguma coisa? Você parece alterado. Alterado? Rafael riu amargamente. Acabei de encontrar meus pais morando em um celeiro na fazenda. Morando, Cristina. Como animais. O rosto de Cristina empalideceu instantaneamente, mas ela rapidamente recompôs a expressão.
Ó, isso... Rafael, eu posso explicar. A situação era temporária. Eu estava apenas o quê? Humilhando meus pais idosos, fazendo eles viverem em condições desumanas enquanto você mora aqui nesta mansão? Cristina suspirou dramaticamente e se dirigiu até a sala de estar, gesticulando para que ele a seguisse. Rafael, você não entende. Seus pais são complicados. Eles reclamavam de tudo na casa, queriam mexer na decoração. Sua mãe insistia em cozinhar naquela cozinha moderna e fazia uma bagunça terrível. Rafael a encarou incrédulo. Você está falando sério? Minha mãe, que cozinhou a vida inteira, fazia bagunça? Não é só isso, continuou Cristina, agora com tom de irritação. Eles ligavam a televisão muito alto, deixavam luzes acesas, gastavam água à toa. Os custos da fazenda dispararam. Eu estava apenas sendo econômica, pensando no nosso futuro. No nosso futuro? Rafael sentiu a raiva explodir. Cristina, eu tenho milhões. O gasto de água e luz dos meus pais é menos do que você gasta em uma ida ao shopping. Não precisa gritar comigo, Rafael. Eu estava tentando resolver a situação. Ia procurar um lugar adequado para eles, mas você chegou antes. Um lugar adequado? A casa da fazenda é o lugar adequado. É a casa deles. Cristina se levantou abruptamente, perdendo a paciência. Sabe de uma coisa, Rafael? Eu estou cansada de fingir. Seus pais são um peso morto. São velhos, inúteis. Só dão despesa e não contribuem em nada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael não conseguia acreditar nas palavras que acabara de ouvir. Como você ousa falar assim dos meus pais? Eu ouso porque é a verdade. Você fica viajando, construindo um império. E eu tenho que aturar dois velhos que só reclamam e atrapalham. Chega, Rafael. Ou você escolhe entre eles e nossa família, ou... Nossa família? Rafael a interrompeu. Falando nisso, onde está Valentina? Meus pais disseram que ela estava aqui estudando. Cristina hesitou. Pela primeira vez na conversa, pareceu genuinamente nervosa. Ela está bem. Está estudando. Onde, Cristina? Quero vê-la agora. Não é possível agora, Rafael. Ela está ocupada. Algo no tom evasivo de Cristina fez Rafael sentir um frio na espinha. Ele conhecia aquela expressão. Ela estava escondendo algo. Cristina, onde está minha filha? Ela está segura. Isso é o que importa. Onde ela está? Rafael gritou, perdendo completamente a paciência. Cristina recuou alguns passos, mas manteve o queixo erguido em desafio. Se você quer tanto saber, ela está na casa da minha irmã, em outra cidade, e vai ficar lá até você entender suas prioridades. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você levou minha filha embora, sem me consultar? Nossa filha, Rafael. E eu tomei uma decisão pelo bem dela. Não posso permitir que ela cresça vendo você escolher dois velhos inúteis sobre a própria família. Dois velhos inúteis? Está falando das pessoas que me criaram, que trabalharam a vida inteira para me dar oportunidades? E agora você tem todas as oportunidades do mundo. Tem dinheiro, sucesso, uma esposa bonita. Por que insiste em se apegar ao passado? Rafael olhou para a mulher à sua frente e sentiu como se a estivesse vendo pela primeira vez. A máscara havia caído completamente. Você nunca os respeitou, não é? Todo esse tempo você apenas fingiu. Eu tentei, Rafael, mas eles são de um mundo diferente. São pessoas simples, sem educação, sem refinamento. Não combinam com o que nos tornamos. Não combinam com o que você quer que sejamos, corrigiu Rafael. Cristina suspirou impaciente. Olha, Rafael, eu não quero brigar. Podemos resolver isso como adultos civilizados. Seus pais podem ficar na fazenda, desde que não interfiram na nossa vida aqui na cidade. E Valentina volta quando você prometer que nossa família nuclear vem em primeiro lugar. Família nuclear? Rafael repetiu, incredulidade na voz. Meus pais são minha família, e você levou minha filha como se fosse uma refém. Eu protegi nossa filha de uma situação confusa. Crianças não precisam presenciar conflitos familiares. A única pessoa criando conflito aqui é você. Rafael caminhou de um lado para o outro, tentando processar tudo. Sua esposa havia humilhado seus pais, os forçado a viver em condições deploráveis,
e agora estava usando a própria filha como moeda de barganha. Quero o endereço da sua irmã. Agora. Não vou dar. Cristina, você não pode sequestrar minha filha. Não é sequestro quando a mãe está protegendo a criança, e você não vai conseguir encontrá-la sem a minha ajuda. Rafael sentiu um misto de raiva e desespero. Como a situação havia chegado a esse ponto? Como não percebera que a mulher com quem se casara era capaz de tamanha crueldade? Você sabe o que eu acho mais patético em tudo isso? Disse Rafael, sua voz agora baixa e controlada. Você se acha melhor que meus pais, mais refinada, mais educada, mas acabou de mostrar que não tem nenhum pingo da dignidade e do caráter que eles têm. Poupe-me dos seus discursos morais, Rafael. Não são discursos morais, são fatos. Meus pais trabalharam honestamente a vida inteira. Criaram filhos com amor e respeito. Nunca fizeram mal a ninguém. Você humilha idosos indefesos e usa uma criança como arma. Cristina cruzou os braços, assumindo uma postura desafiadora. E agora, o que você vai fazer? Vai escolher? Rafael a encarou por um longo momento. A mulher que um dia a amou havia se tornado uma estranha cruel e manipuladora. Já escolhi, disse ele calmamente. E você não vai gostar da minha decisão. Virou-se e caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Ah, Cristina, esta casa, as joias que você está usando, os cartões de crédito, tudo está no meu nome. Espero que tenha aproveitado bem, porque acabou de perder tudo. A expressão triunfante no rosto de Cristina se transformou em pânico. Rafael, espere! Podemos conversar, chegar a um acordo. Mas ele já havia saído, deixando-a sozinha em uma mansão que em breve não seria mais sua. Tinha uma filha para encontrar e pais para cuidar. E Cristina havia acabado de descobrir que subestimara completamente o homem com quem se casara. A guerra estava apenas começando. Rafael saiu da mansão com o coração batendo descompassado. Precisava encontrar Juliana, mas não fazia ideia por onde começar. Mônica havia mencionado a irmã, mas ele nem sequer sabia o nome dela direito. Nos anos de casamento, Mônica sempre desencorajara encontros familiares, alegando que sua família era complicada. Agora ele compreendia por quê. Dirigiu direto para a fazenda, onde encontrou Dona Carmen preparando um jantar simples no fogão a lenha da cozinha. Seu Alberto estava consertando uma cerca nos fundos da propriedade. Ver seus pais de volta ao ambiente familiar trouxe algum alívio, mas a angústia pela filha desaparecida consumia seus pensamentos. Mãe, disse Rafael, sentando-se à mesa de madeira onde tomara café da manhã durante toda a infância. Preciso encontrar a Juliana. Mônica levou ela embora e não quer me dizer onde está. Dona Carmen parou de mexer a panela e se virou lentamente. Sua expressão revelou algo que Rafael não esperava. Não era surpresa, mas sim uma tristeza profunda, como se já soubesse de algo terrível. Filho, há coisas que não te contamos quando você chegou hoje. Que tipo de coisas? Seu Alberto entrou pela porta dos fundos nesse momento, como se tivesse ouvido a conversa. O casal se entreolhou da mesma forma constrangedora que fizeram no celeiro. Rafael, começou seu Alberto, tirando o chapéu e torcendo-o nervosamente nas mãos. A menina... A Juliana não está com a irmã da Mônica. O estômago de Rafael despencou. Como vocês sabem disso? Dona Carmen suspirou fundo e se sentou ao lado do filho. Porque ela esteve aqui, querido. Mônica trouxe a menina algumas vezes quando você estava viajando. Mas não para visitar, para nos ameaçar. Ameaçar como? Ela disse que se contássemos para você sobre nossa situação no celeiro, nunca mais veríamos a neta. Que nos levaria para longe daqui e você nunca saberia onde estávamos. Rafael sentiu as mãos tremendo de raiva. E a Juliana presenciou essas ameaças? O silêncio dos pais foi mais eloquente que qualquer resposta. Meu Deus, murmurou Rafael. Minha filha viu a própria mãe ameaçando os avós e não pôde fazer nada. A menina é esperta, filho, muito esperta, disse Dona Carmen com carinho. Na última vez que esteve aqui, há cerca de 2 semanas, ela me entregou um papelinho escondido. Um papel? Com o quê? Dona Carmen se levantou e foi até um pequeno armário, de onde retirou um pedaço de papel amassado. Com cuidado, entregou para Rafael. Era uma letra infantil, mas clara.
Vovó, a mamãe mentiu para o papai. Eu não estou na casa da tia Luciana. Estou em um colégio longe daqui. Ela disse que se eu contar para alguém, vocês vão sumir para sempre. Eu te amo. Juliana. Rafael leu e releu o bilhete, sentindo uma mistura de orgulho pela coragem da filha e fúria pela crueldade de Mônica. Colégio? Que colégio? Não sabemos, filho. Mas a menina deixou mais uma pista. Seu Alberto se aproximou. Ela desenhou algo no verso do papel. Mostre para ele, Carmen. Rafael virou o papel. Havia um desenho infantil. Uma montanha, uma torre e o que parecia ser um portão grande. Embaixo, em letras pequenas, lugar triste, longe de casa. Ela está em um colégio interno, concluiu Rafael, a voz carregada de emoção. Mônica internou minha filha para me chantagear. Dona Carmen segurou a mão do filho. Rafael, há mais. Na semana passada, Mônica veio aqui sozinha. Disse que você havia assinado uns papéis importantes durante uma das suas viagens de negócios. Que papéis? Algo sobre a guarda da Juliana. Ela mostrou documentos. Disse que agora tinha direitos exclusivos sobre a menina. O sangue de Rafael gelou. Ele se lembrava vagamente de assinar alguns contratos quando estava no exterior fechando negócios. Mônica havia aparecido com papéis urgentes, dizendo que eram relacionados aos restaurantes. Estava tão focado nos negócios que mal leu o que assinava. Ela me enganou, sussurrou. Me fez assinar papéis de guarda pensando que eram documentos comerciais. Filho, tem mais, continuou Dona Carmen hesitante. Ela disse que se você causasse problemas, provaria na justiça que você é um pai ausente, que prioriza dinheiro sobre a família. Rafael se levantou bruscamente, caminhando pela cozinha. Tudo foi planejado. Cada viagem que fiz, cada ausência, ela estava construindo um caso contra mim. E usando nós como isca, acrescentou seu Alberto amargamente, nos humilhando para você parecer negligente por não ter percebido. A realização atingiu Rafael como um raio. Mônica não havia agido por impulso ou crueldade momentânea. Tudo fora cuidadosamente orquestrado. As condições degradantes dos pais, o isolamento da filha, os documentos fraudulentos. Mas por quê? Por que fazer tudo isso? Dona Carmen e seu Alberto se entreolharam novamente. Claramente ainda havia algo que não tinham contado. Filho, disse Dona Carmen lentamente. Na última conversa que tivemos com a Mônica, ela deixou escapar algo. Mencionou um homem. Que homem? Alguém chamado Eduardo. Disse que ele entendia suas ambições de um jeito que você nunca entendeu. Rafael sentiu como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Eduardo Mendoza? Você conhece? Eduardo Mendoza era sócio de um dos restaurantes de Rafael. Homem mais velho, divorciado, sempre fizera comentários sobre como Mônica era sofisticada demais para a vida simples que Rafael valorizava. Nos últimos meses, notara que Eduardo fazia perguntas demais sobre seus negócios, sobre seus bens pessoais. Ela está tendo um caso, disse Rafael mais para si mesmo, e querem ficar com meu patrimônio. Isso explicaria por que ela estava tão determinada a te afastar de nós, observou seu Alberto. Se conseguisse provar que você é um péssimo filho, seria mais fácil argumentar que também é um péssimo pai. Rafael puxou o telefone e discou para seu advogado. Doutor Henrique, é Rafael Santana. Preciso de você urgentemente. Alguém me fez assinar documentos fraudulentos e sequestrou minha filha. Sim, estou falando sério. Após explicar a situação rapidamente, desligou e se voltou para os pais. Vamos resolver isso. Mas primeiro, preciso encontrar Juliana. Esse desenho, montanha, torre, portão grande. Dona Carmen estudou o desenho novamente. Rafael, você se lembra do colégio onde estudou quando era mais novo? Aquele nas montanhas, com a torre do relógio? Instituto Santa Clara, murmurou Rafael. Mas fica a mais de 200 quilômetros daqui. E tem um portão grande na entrada, acrescentou seu Alberto. Levei você lá algumas vezes quando era criança. Rafael estudou o desenho da filha com atenção renovada. Os traços simples correspondiam perfeitamente às suas lembranças do Instituto Santa Clara. Ela conseguiu. Sussurrou com orgulho. Minha menina conseguiu me dizer onde está. Pegou as chaves do carro imediatamente. Vocês ficam aqui. Vou buscar minha filha agora mesmo. Filho, espere,
disse Dona Carmen, segurando seu braço. Se a Mônica descobrir que você sabe onde ela está, pode mover a menina para outro lugar. Precisa ser esperto. Rafael parou na porta. Sua mãe tinha razão. Precisava de um plano. Dr. Henrique vai encontrar comigo lá. Se os documentos forem mesmo fraudulentos, posso recuperar a guarda imediatamente. Mas preciso de provas da chantagem emocional. As ameaças que ela fez contra nós, sugeriu seu Alberto. Se gravarmos uma conversa... Não. Muito arriscado. Mas tenho uma ideia melhor. Rafael sorriu pela primeira vez desde que chegara à fazenda. Mônica não sabe que descobri onde Juliana está. Vou fazer ela pensar que desisti, que aceito as condições dela. Quando baixar a guarda, você vai pegá-la desprevenida, completou Dona Carmen. Exatamente. E dessa vez tenho evidências de tudo. Os documentos falsos, a chantagem emocional, as condições em que colocaram vocês, o bilhete da Juliana. Rafael dobrou cuidadosamente o papel da filha e o guardou no bolso. Mônica e Eduardo pensam que são mais espertos que eu, mas subestimaram duas coisas: a inteligência da minha filha e o amor da nossa família. Enquanto se dirigia para o carro, Rafael sentiu uma determinação férrea tomando conta de seu peito. Mônica havia declarado guerra, mas não tinha ideia de com quem estava lidando. A batalha pela sua família estava apenas começando e ele não pretendia perder. A estrada serpenteante que levava ao Instituto Santa Clara estava envolta em neblina matinal quando Rafael estacionou seu carro discretamente do lado oposto da instituição. O colégio imponente, com sua torre de relógio e portões de ferro, parecia ainda mais intimidador do que em suas memórias de infância. Dr. Henrique, seu advogado, chegou poucos minutos depois em um carro discreto. Rafael, analisei os documentos que você mencionou. São completamente fraudulentos, disse o advogado, mostrando papéis em sua pasta. Sua assinatura foi falsificada de forma grosseira. Qualquer perito grafotécnico confirmaria isso. Então posso reaver a guarda da Juliana imediatamente? Legalmente, sim. Mas primeiro precisamos localizar a criança e documentar as condições em que está sendo mantida. Se conseguirmos provar abandono emocional ou internação forçada, Mônica perde todos os direitos, completou Rafael. O plano era simples. Rafael se apresentaria como pai preocupado fazendo uma visita surpresa, enquanto o Dr. Henrique aguardaria do lado de fora como backup legal. Se houvesse qualquer tentativa de impedir o encontro, teriam base para acionar as autoridades. Rafael respirou fundo e caminhou até o portão principal. Um segurança uniformizado o abordou. Boa tarde. Em que posso ajudá-lo? Sou Rafael Santana, pai da aluna Juliana Santana. Gostaria de visitar minha filha. O segurança consultou uma lista em sua prancheta. Senhor, não consta autorização para visitas hoje. A política do Instituto exige agendamento prévio com... Com quem? Rafael manteve a voz calma, mas firme. Sou o pai da criança. Com a mãe da aluna, senhora Mônica Santana. Ela é quem tem a autorização de visitas. Interessante. E onde está essa autorização por escrito? O segurança hesitou, claramente desconfortável com a pergunta. Senhor, vou chamar a diretora. Por favor, aguarde um momento. Enquanto esperava, Rafael observou o pátio do colégio através das grades. Dezenas de crianças uniformizadas brincavam nos jardins, mas não conseguia avistar Juliana entre elas. Uma mulher de meia idade, vestindo terno formal, se aproximou do portão. Senhor Santana, sou Helena Campos, diretora do Instituto. Posso ajudá-lo? Quero ver minha filha, Juliana. Agora. A diretora trocou um olhar nervoso com o segurança. Senhor, compreendo sua ansiedade, mas temos protocolos rigorosos. A senhora Mônica nos instruiu que apenas ela poderia autorizar visitas e... A senhora tem essa instrução por escrito? Com reconhecimento de firma? Autorização judicial? A diretora empalideceu ligeiramente. Bem, foi um acordo verbal, mas... Então não tem valor legal. Sou o pai biológico da criança e exijo vê-la imediatamente. Senhor Santana, por favor, vamos resolver isso civilizadamente. Posso ligar para a senhora Mônica e... Não, Rafael interrompeu firmemente. Ou me permite ver minha filha agora, ou chamo as autoridades por sequestro de menor. O tom de voz de Rafael fez a diretora recuar um passo.
Está bem, senhor. Vou buscar Juliana, mas preciso que compreenda que estamos apenas seguindo as instruções que recebemos. Rafael assentiu, tentando controlar a emoção crescente. Em poucos minutos, veria sua filha novamente. A diretora retornou acompanhada de uma menina pequena, de cabelos castanhos e olhos que espelhavam perfeitamente os de Rafael. Juliana usava o uniforme escolar, mas parecia menor e mais frágil do que a última vez que a vira. Quando seus olhos se encontraram através das grades, o rosto da menina se iluminou completamente. "Papai!" gritou ela, correndo em direção ao portão. "Oi, minha princesa!" disse Rafael, ajoelhando-se para ficar na altura da filha através das grades. "Senti tanto sua falta. Eu sabia que você ia me encontrar", disse Juliana, tentando segurar as mãos do pai através do metal. "Deixei pistas para os vovôs, como nos filmes de detetive que assistimos. Você foi muito esperta, amor. Muito corajosa." A diretora pigarreou desconfortavelmente. "Senhor Santana, se quiser conversar com sua filha, precisa fazer isso aqui no portão. Não posso permitir que ela saia sem autorização da mãe." Rafael se levantou lentamente. "Senhora Helena, a criança quer sair comigo. O pai biológico está aqui para buscá-la. Que autorização legal você tem para impedir isso?" "Senhor, por favor, não torne isso mais difícil." "Papai", interrompeu Juliana com a voz baixa. "Posso contar uma coisa importante?" "Claro, princesa." "O que é?" Juliana olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais podia ouvi-la. E sussurrou: "A mamãe não vem me visitar há muito tempo. Mas um homem que eu não conhecia veio aqui na semana passada." Rafael sentiu o coração acelerar. "Que homem, amor?" "Um senhor mais velho. Ele conversou com a diretora e depois quis falar comigo. Disse que era amigo da mamãe e que você havia mandado ele me ver." "E o que mais ele disse?" "Perguntou se eu estava com saudades de casa, se queria voltar para você e os vovôs. Eu disse que sim, e ele ficou meio estranho. Anotou tudo em um caderninho." Rafael trocou um olhar significativo com a diretora, que agora parecia genuinamente preocupada. "Senhora Helena, que homem era esse? Vocês têm registro da visita?" Bem, ele se apresentou como advogado da família. Disse que estava fazendo uma avaliação de bem-estar da criança. Nome dele? Eduardo alguma coisa. Não me lembro do sobrenome." "De Eduardo Mendoza?" "Sim, esse mesmo." "Senhor, havia algum problema com essa visita?" Rafael sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Eduardo não apenas estava tendo um caso com sua esposa, mas também estava manipulando sua filha para construir um caso legal contra ele. "Juliana", disse Rafael calmamente, "esse homem fez mais alguma pergunta?" "Sim, papai. Perguntou se você gritava muito em casa, se brigava com a mamãe, se deixava eu e os vovôs sem comida." "E o que você respondeu?" "Disse que você nunca grita, que sempre brinca comigo, que ama muito os vovôs e que todos comem muito bem na fazenda", respondeu Juliana orgulhosa. "Aí ele ficou bravo e disse que eu tinha que pensar melhor." A diretora estava agora visivelmente desconfortável. "Senhor Santana, eu não sabia que havia irregularidades." "Senhora Helena", disse Rafael controlando a voz, "minha filha está sendo usada como peão em um jogo sujo de adultos. Esse homem não tinha autorização legal para interrogá-la." "Papai", sussurrou Juliana novamente, "tem mais. O homem disse para a diretora que se alguém viesse me buscar sem a mamãe, era para ligar para ele primeiro." Rafael olhou diretamente para a diretora. "É verdade isso?" Helena Campos suspirou profundamente. "Senhor, eu estava apenas tentando proteger a criança. Recebemos instruções contraditórias e escolheram acreditar em estranhos em vez de verificar a documentação legal", completou Rafael. Dr. Henrique, que havia se aproximado discretamente, se apresentou. "Senhora diretora, sou Dr. Henrique Oliveira, advogado do Sr. Rafael Santana. Tenho aqui documentos comprovando que meu cliente tem plenos direitos paternais sobre a menor Juliana Santana." A diretora examinou rapidamente os papéis. "Mas a senhora Mônica nos mostrou documentos dizendo que..." "Documentos fraudulentos", interrompeu o Dr. Henrique. "Além disso, permitir que um terceiro não autorizado interrogue uma criança menor pode configurar crime." Helena Campos estava agora visivelmente pálida. "Senhor,
Não sabíamos. Só queríamos proteger a criança. Então protejam permitindo que ela volte para casa com o pai legal, disse Rafael. Papai, disse Juliana com a voz animada. Isso quer dizer que posso ir embora? Que vou ver os vovôs? Sim, princesa. Vamos para casa. Enquanto aguardavam a diretora buscar os pertences de Juliana, Rafael se ajoelhou novamente junto à filha. Juliana, você foi muito corajosa. Deixar aquelas pistas para os vovôs, responder honestamente às perguntas. Você me ajudou muito. Papai, por que a mamãe fez isso comigo? Por que me trouxe para longe de todos? Rafael sentiu o coração partir com a pergunta inocente da filha. Às vezes os adultos tomam decisões erradas, amor. Mas o importante é que agora estamos juntos novamente. E vamos ficar juntos para sempre? Para sempre, prometeu Rafael, abraçando a filha através das grades. Quando finalmente deixaram o Instituto Santa Clara, Juliana adormeceu no banco traseiro do carro, exausta emocionalmente. Rafael dirigia em silêncio, planejando os próximos passos. Mônica e Eduardo haviam subestimado duas coisas cruciais: a inteligência de uma criança de 8 anos e o poder de uma família unida pela verdade. A guerra estava longe de terminar, mas Rafael acabara de vencer a batalha mais importante. Sua filha estava de volta em casa. A viagem de volta para a fazenda foi um misto de alívio e tensão. Juliana acordou quando estavam chegando e seu rostinho se iluminou ao ver a paisagem familiar pela janela do carro. Papai, olha, a árvore onde construímos a casa do passarinho, exclamou ela, apontando para um carvalho gigante no limite da propriedade. Está tudo igual, princesa. Os vovôs cuidaram de tudo direitinho. Quando estacionaram em frente à casa, Dona Carmen saiu correndo da cozinha, ainda com o avental sujo de farinha. Minha netinha, meu amor! Gritou ela, abrindo os braços. Juliana correu para os braços da avó como se não a visse há anos, e não apenas algumas semanas. Seu Alberto apareceu logo em seguida, com um sorriso que Rafael não via há muito tempo. Vovô, senti tanta saudade. A mamãe disse que vocês tinham ido embora para sempre. Nunca, minha pequena. A vovó e o vovô sempre vão estar aqui para você. Rafael observou o reencontro com lágrimas nos olhos. Família. Era isso que realmente importava. Não dinheiro, não status social, mas essas pessoas que se amavam incondicionalmente. Juliana, disse Rafael depois que as emoções se acalmaram. Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Eles se sentaram na varanda da casa, enquanto Dona Carmen preparava o lanche favorito da neta na cozinha. Princesa, a mamãe pode tentar te procurar novamente. Se isso acontecer, quero que você saiba que não precisa ir com ela se não quiser. Ela pode me obrigar, papai? Não enquanto eu estiver vivo, prometeu Rafael. Mas se ela vier aqui, quero que você fique perto dos vovôs ou de mim, está bem? Juliana assentiu seriamente. Papai, posso te contar uma coisa que não falei na escola? Claro, amor. Pode falar qualquer coisa para mim. O homem que foi me visitar, o tal Eduardo, ele perguntou coisas esquisitas sobre você. Rafael sentiu um frio na espinha. Que tipo de coisas? Ele perguntou se você batia na mamãe, se gritava comigo, se bebia cerveja demais. Juliana fez uma careta. Eu disse que você nunca fez nada disso, que você é o melhor papai do mundo. Aí ele ficou nervoso e disse que eu devia lembrar melhor. E o que você fez? Falei que eu lembro muito bem de tudo, e que ele estava mentindo, disse Juliana orgulhosa. Aí ele ficou bravo e saiu. Rafael abraçou a filha com força. Eduardo estava tentando plantar falsas memórias em uma criança para construir um caso de violência doméstica. A baixeza não tinha limites. Você fez certo, princesa. Sempre conte a verdade. Não importa o que os adultos digam. O telefone de Rafael tocou. Era Dr. Henrique. Rafael, temos um problema. Mônica entrou com uma liminar judicial alegando que você sequestrou Juliana do colégio. Como assim? Tenho direitos paternais? Sim, mas ela está alegando que você agiu de forma violenta e ameaçadora na escola. Tem uma ordem judicial para entregar a criança até amanhã ao meio-dia. Rafael sentiu o sangue ferver. Baseado no quê? No depoimento da diretora? Aparentemente, Eduardo Mendoza se apresentou como advogado dela e conseguiu uma liminar emergencial. Rafael, precisa vir para a cidade agora. Vamos contestar isso, mas precisamos agir rápido. Depois de desligar,
Rafael se viu em um dilema terrível. Não podia deixar Juliana sozinha na fazenda, mas também não podia levá-la para a cidade, onde Mônica poderia tentar pegá-la. "Filho", disse Dona Carmen, que havia escutado parte da conversa, "leve a menina. É mais seguro ela estar com você do que longe." "Mas mãe..." "Rafael, se deixar ela aqui e acontecer alguma coisa, você nunca vai se perdoar. Nós ficamos bem. Vá resolver isso." A viagem de volta para a cidade foi tensa. Juliana percebeu a preocupação do pai e ficou quieta na maior parte do caminho. "Papai, está tudo bem?" "Vai ficar tudo bem, princesa. Papai só precisa resolver umas coisas de adulto." Chegaram ao escritório de Dr. Henrique no fim da tarde. O advogado mostrou os documentos da liminar. "É uma jogada suja, Rafael. Eles estão alegando abandono paternal, negligência com os idosos e agora sequestro." Eduardo construiu um caso aparentemente sólido. "Aparentemente? Tenho boas notícias. A diretora do instituto ligou. Depois que vocês saíram, ela revisou todas as visitas e percebeu várias irregularidades. Eduardo se apresentou com documentos falsos, fez perguntas inapropriadas para uma criança e tentou influenciar o depoimento dela. Isso invalida a liminar? Deveria. Mas precisamos de mais evidências. Uma palavra contra outra não basta." Juliana, que estava brincando no canto da sala, se aproximou. "Tio Henrique, posso ajudar?" "Como assim, pequena?" "Eu gravei o homem no meu tablet." Rafael e Dr. Henrique se entreolharam. "Como assim gravou?" "Quando ele começou a fazer perguntas esquisitas, liguei o aplicativo de gravação no meu tablet. A professora ensinou a gente a usar para fazer trabalhos da escola." Rafael mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Você tem a gravação da conversa com Eduardo?" "Tenho. Está tudo aqui", disse Juliana, mostrando o tablet. "Ele falando para eu inventar coisas sobre você, dizendo que os vovôs eram velhos inúteis." Dr. Henrique pegou o tablet com mãos trêmulas e reproduziu o arquivo. A voz de Eduardo era clara como cristal. "Juliana, você precisa ajudar sua mãe. Seu pai não é uma boa pessoa. Ele deixou seus avós passando necessidade, ele grita com sua mãe. Você deve ter visto isso." "Não, senhor. Meu pai nunca gritou com a mamãe." "Pense melhor, criança. Às vezes as pessoas fazem coisas ruins e a gente esquece. Sua mãe disse que ele batia nela." "Isso não é verdade. Meu pai nunca bateu em ninguém. Se você não ajudar sua mãe contando a verdade, ela pode perder você para sempre. E seus avós vão ter que ir para um asilo." A gravação continuava com Eduardo claramente tentando manipular uma criança de 8 anos para mentir sobre o próprio pai. "Meu Deus", sussurrou o Dr. Henrique. "Isso é manipulação de menor, coação, falsas alegações." "Rafael, com essa gravação, não apenas conseguimos derrubar a liminar, como podemos processar Eduardo criminalmente. E Mônica? Se provarmos que ela sabia da manipulação, perde qualquer chance de custódia." Nesse momento, o telefone do escritório tocou. A secretária atendeu e depois olhou para Dr. Henrique. "Doutor, é a senhora Mônica Santana. Diz que quer fazer um acordo." Rafael pegou o telefone. "Mônica." "Rafael, querido, que bom ouvir sua voz. Olha, acho que as coisas saíram de controle. Podemos conversar como adultos civilizados? Sobre o quê? Sobre nossa filha, nossa família? Eduardo me fez entender que talvez eu tenha sido muito rígida. Podemos nos encontrar e resolver tudo pacificamente?" Rafael cobriu o telefone e sussurrou para Dr. Henrique. "Ela quer se encontrar. Provavelmente percebeu que a estratégia deles falhou. Aceite, mas vamos preparar uma surpresa para ela." Rafael voltou ao telefone. "Está bem, Mônica. Onde e quando?" "Na nossa casa, em 1 hora. E Rafael, traga Juliana. Ela precisa ver que os pais podem resolver as coisas como adultos." Depois de desligar, Rafael se virou para Dr. Henrique. "Ela quer que eu leve Juliana. É uma armadilha. Provavelmente. Mas agora temos a gravação. E tenho uma ideia." 1 hora depois, Rafael estacionava em frente à mansão que um dia considerara seu lar. Juliana segurava forte na mão do pai. "Papai, não quero entrar." "Não se preocupe, princesa. Vamos apenas conversar com a mamãe e depois voltamos para a fazenda." Mônica abriu a porta com um sorriso forçado, vestida elegantemente como sempre. "Juliana, minha filha, como você cresceu?"
Juliana se escondeu atrás de Rafael. Oi, mamãe. Entre, Rafael. Vamos conversar na sala. Ao entrarem, Rafael notou que Eduardo estava sentado no sofá, folheando alguns papéis. Eduardo, que interessante encontrá-lo aqui. Rafael, que bom ver você. Vim ajudar Mônica a resolver essa situação familiar. Afinal, somos parceiros de negócios. Parceiros, repetiu Rafael, olhando diretamente para Mônica. É assim que vocês chamam? Mônica ignorou a provocação. Rafael, queremos propor um acordo. Você fica com a guarda da Juliana, nós cancelamos todas as ações judiciais e todos seguem suas vidas em paz. Em troca de quê? Eduardo se levantou. Em troca da sua participação nos restaurantes. Queremos comprar sua parte dos negócios por um preço justo. Ah, então é isso. Querem minha filha e meu patrimônio. Rafael, seja razoável. Razoável? Rafael tirou o tablet de Juliana da mochila. Querem ouvir o que é razoável? Reproduziu a gravação de Eduardo manipulando Juliana. Conforme as vozes saíam do aparelho, o rosto de Mônica empalideceu e Eduardo ficou visivelmente nervoso. Onde conseguiram isso? Minha filha de 8 anos foi mais esperta que vocês dois juntos. Mônica olhou para Eduardo com fúria. Você disse que ninguém ia saber. Mônica, cale a boca. Não me mande calar a boca, você estragou tudo. Rafael sorriu friamente. Continuem. Estou gravando essa conversa também. Mônica e Eduardo perceberam que haviam se incriminado mutuamente. O silêncio pesou na sala. Juliana, disse Rafael calmamente. Vamos embora. A conversa acabou. Enquanto caminhavam em direção à porta, Mônica gritou. Rafael, espere. Podemos resolver isso. Já resolvi, Mônica. Nos vemos no tribunal. No carro, Juliana olhou para o pai. Papai, por que a mamãe ficou com aquele homem ruim? Às vezes as pessoas fazem escolhas erradas, princesa. O importante é que agora estamos livres para ser felizes. Vamos voltar para a fazenda? Para os vovôs? Para sempre, minha filha. Para sempre. Enquanto dirigiam de volta para casa, Rafael sabia que a batalha legal ainda não havia terminado. Mas com as gravações, as evidências e principalmente com a coragem de sua filha, a vitória era apenas questão de tempo. A família estava reunida novamente e dessa vez nada nem ninguém conseguiria separá-los. 3 semanas depois do confronto na mansão, Rafael estava no tribunal com o Dr. Henrique, aguardando a audiência final de custódia. Juliana estava na fazenda com Dona Carmen e seu Alberto, finalmente em segurança e cercada de amor. Rafael, tenho novidades sobre as investigações financeiras, disse Dr. Henrique, folheando uma pasta espessa. Eduardo não estava apenas tentando roubar sua filha. Ele estava roubando seu dinheiro há meses. Rafael se virou bruscamente. Como assim? Lembra daqueles documentos que você assinou durante as viagens? Não eram apenas sobre a guarda da Juliana. Alguns eram transferências de propriedade, outros eram procurações amplas, dando acesso às suas contas. Isso é impossível. Eu leio tudo antes de assinar. Normalmente sim. Mas Eduardo aproveitou momentos em que você estava exausto, pressionado por prazos, ou lidando com múltiplos contratos simultaneamente. Ele misturava documentos legítimos com fraudulentos. Rafael sentiu o estômago revirar. Como havia sido tão ingênuo? Quanto eles conseguiram roubar? Quase 2 milhões, mas aqui vem a boa notícia. Tudo está documentado. Temos rastros bancários, assinaturas falsificadas, transferências suspeitas. Eduardo vai responder por estelionato, falsificação e formação de quadrilha. E Mônica? Cúmplice em tudo. As evidências mostram que ela fornecia informações sobre sua rotina, seus compromissos, momentos em que você estaria mais vulnerável para assinar documentos. Nesse momento, Mônica entrou no tribunal acompanhada de um advogado diferente. Eduardo não estava com ela. Onde está o Eduardo? Perguntou Rafael. Dr. Henrique sorriu ligeiramente. Preso desde ontem. Tentou fugir do país, mas foi interceptado no aeroporto. Aparentemente tinha uma mala cheia de dinheiro em espécie. E agora Mônica está abandonada. Exatamente. E pelo que soube, ela quer fazer um acordo. O juiz José Ribeiro, um homem de cabelos grisalhos e expressão severa, chamou a audiência à ordem. Rafael observou Mônica do outro lado da sala. Ela parecia menor, mais frágil, sem a arrogância que demonstrara durante anos.
Senhores, estamos aqui para resolver a questão de guarda da menor Juliana Santana, além das acusações criminais relacionadas ao caso. Doutora Patrícia, apresente a posição de sua cliente. A advogada de Mônica se levantou nervosamente. Meritíssimo, minha cliente reconhece que cometeu erros graves de julgamento. Ela foi influenciada pelo senhor Eduardo Mendoza, que a manipulou psicologicamente. Influenciada? Dr. Henrique se levantou. Meritíssimo, as evidências mostram participação ativa da requerida em crimes financeiros e manipulação de menor. Dr. Henrique, apresente suas evidências. Durante a próxima hora, Dr. Henrique apresentou as gravações, os documentos falsificados, os depoimentos da diretora do Instituto Santa Clara e as transferências bancárias fraudulentas. O caso contra Mônica e Eduardo era esmagador. Meritíssimo, disse a advogada de Mônica quando chegou sua vez. Minha cliente gostaria de fazer um depoimento. Mônica se dirigiu ao púlpito com as mãos tremendo. Estava irreconhecível comparada à mulher confiante e manipuladora que Rafael conhecera. Vossa Excelência, eu cometi erros terríveis. Eduardo me convenceu de que Rafael não amava nossa filha, que ele priorizava dinheiro sobre família. E os pais dele? Por que os colocou em condições degradantes? Mônica baixou a cabeça. Eduardo disse que eles eram um peso morto, que estavam atrapalhando nossos planos. Eu queria tanto a vida luxuosa, que ele prometia que fechei os olhos para o sofrimento de pessoas inocentes. E sua filha? Por que a internou contra a vontade? Para usar como pressão contra Rafael. Eduardo disse que se conseguíssemos provar que ele era um pai negligente, poderíamos ficar com a guarda e o patrimônio. O silêncio no tribunal era pesado. Mônica havia confessado tudo. Senhor Rafael Santana, gostaria de se manifestar? Rafael se levantou lentamente. Meritíssimo, durante anos acreditei que estava casado com uma mulher que amava nossa família. Descobrir que tudo era uma farsa, que ela foi capaz de humilhar meus pais idosos e traumatizar nossa filha por dinheiro, é algo que nunca vou entender completamente. Rafael pausou, olhando diretamente para Mônica. Mas sabe o que me deixa mais triste? É saber que Juliana vai crescer sabendo que a própria mãe a usou como peão em um jogo sujo. Isso é algo que nenhuma criança deveria carregar. Mônica começou a chorar silenciosamente. Meritíssimo, continuou Rafael. Só quero que minha filha cresça em um ambiente seguro, cercada de pessoas que a amam verdadeiramente. Que ela tenha memórias felizes da infância, não traumas causados por ganância adulta. O juiz assentiu pensativamente. Antes de dar minha decisão, gostaria de ouvir a menor. Dr. Henrique, a criança está preparada para depor? Sim, meritíssimo. Mas pedimos que seja feito de forma protegida, considerando a idade. Algumas horas depois, Juliana estava sentada em uma sala especial do tribunal, acompanhada por uma psicóloga judicial. Suas palavras eram transmitidas para a sala de audiência através de um sistema de áudio. Juliana, você pode me dizer como se sente morando com seu papai e os vovôs? Perguntou a psicóloga gentilmente. Me sinto muito feliz. O papai brinca comigo todos os dias. A vovó faz meu doce favorito e o vovô está me ensinando a plantar flores. E como você se sentia quando estava no colégio interno? Muito triste. Eu queria voltar para casa, mas a mamãe disse que se eu pedisse para sair, os vovôs iam sumir para sempre. Rafael fechou os olhos, sentindo o coração apertar. Juliana, se você pudesse escolher onde viver, onde seria? Na fazenda com o papai e os vovôs? Lá eu posso correr livre, ajudar na cozinha e ninguém me força a mentir. Mentir sobre o quê? O homem Eduardo queria que eu inventasse histórias ruins sobre o papai. Mas eu não minto, porque a vovó sempre disse que mentir machuca as pessoas que amamos. Mônica estava chorando abertamente agora, finalmente compreendendo a extensão do mal que havia causado. Juliana, você tem alguma coisa que gostaria de dizer para sua mamãe? Houve um silêncio longo. Quando Juliana finalmente falou, sua voz estava carregada de uma maturidade que partia o coração. Eu queria que a mamãe fosse feliz de verdade, não fingindo ser feliz por causa de dinheiro. E queria que ela pedisse desculpas para os vovôs, porque eles são muito bons e não mereciam dormir no celeiro. O depoimento terminou e todos voltaram para a sala principal.
O juiz estava visivelmente emocionado. Raramente presenciei um caso que demonstre tão claramente a diferença entre amor verdadeiro e ganância disfarçada de afeto, começou o juiz. A menor Juliana demonstrou uma clareza emocional que muitos adultos não possuem. O juiz se dirigiu diretamente para Mônica. Senhora Mônica, suas ações foram não apenas criminosas, mas profundamente cruéis com pessoas vulneráveis. Idosos que deveriam ser respeitados foram humilhados. Uma criança inocente foi usada como instrumento de chantagem. Mônica mantinha a cabeça baixa, incapaz de olhar para Rafael. Portanto, minha decisão é a seguinte: a guarda exclusiva da menor Juliana Santana é concedida ao pai, Rafael Santana. A requerida Mônica Santana perde todos os direitos parentais devido aos crimes cometidos. O alívio que Rafael sentiu foi indescritível. Além disso, continuou o juiz, a requerida será processada criminalmente por formação de quadrilha, estelionato, falsificação de documentos e maus tratos a idosos. A pena sugerida é de 5 anos de prisão. Mônica desabou na cadeira, finalmente compreendendo as consequências de suas escolhas. Quanto ao patrimônio roubado, disse o juiz, determino a devolução imediata de todos os valores transferidos fraudulentamente, com juros e correção monetária. Dr. Henrique se inclinou para Rafael. Vocês recuperaram tudo, e Eduardo vai pagar uma indenização adicional pelos danos morais causados. E os restaurantes? Permanecem seus. Eduardo nunca teve direitos reais sobre eles. Os documentos que ele apresentou eram todos falsos. Quando saíram do tribunal, Rafael ligou imediatamente para a fazenda. Dona Carmen? Sou eu. Está tudo resolvido. Juliana fica comigo para sempre. Graças a Deus, meu filho. E a Mônica? Vai pagar por tudo que fez. Podem preparar uma festa. Estou voltando para casa. A Juliana está aqui do meu lado fazendo um bolo. Quer falar com ela? Quero. Papai, você ganhou? A voz animada da filha encheu o coração de Rafael de alegria. Ganhamos, princesa. Todos nós ganhamos. Isso quer dizer que vamos ficar juntos para sempre mesmo? Para sempre mesmo. E sabe de uma coisa? Você foi a pessoa mais corajosa nessa história toda. Salvou nossa família. Eu só falei a verdade, papai. A vovó sempre disse que a verdade liberta. Rafael sorriu, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. A vovó tem razão. E agora estamos livres para ser felizes. Na viagem de volta para a fazenda, Rafael refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Perdeu uma esposa que nunca realmente o amou, mas ganhou algo muito mais valioso. A certeza absoluta de que sua verdadeira família estava unida para sempre. Mônica e Eduardo haviam subestimado o poder do amor verdadeiro. Pensaram que dinheiro e manipulação seriam suficientes para destruir laços familiares genuínos. Estavam redondamente enganados. Semanas se passaram desde que o martelo do juiz selou o destino de Mônica e Eduardo. Na fazenda da família Mendoza, agora totalmente revitalizada, o ar parecia mais leve, como se a terra tivesse finalmente se libertado de um peso antigo. Rafael não era mais o homem que vivia de olho no relógio de ouro e nas planilhas de lucro. Embora seus negócios estivessem mais prósperos do que nunca, ele aprendera que o verdadeiro lucro não se depositava em bancos, mas em memórias. Dona Carmen e seu Alberto, cujas identidades e dignidade haviam sido restauradas, agora eram os pilares daquela propriedade. Rafael usou parte do dinheiro recuperado para transformar a fazenda em um centro de referência na região. Ele não apenas reformou a casa principal, mas criou uma horta comunitária e projetos sociais, garantindo que nenhum outro idoso naquelas redondezas sofresse o abandono que seus pais enfrentaram. Em uma tarde dourada, Juliana estava sentada na varanda com uma folha de papel e um lápis de cor. Rafael se aproximou e sentou-se ao seu lado, observando a filha. Escrevendo mais um plano de detetive, princesa? Brincou ele, beijando o topo de sua cabeça. Não, papai. É a resposta para a mamãe, disse ela, com uma serenidade que sempre surpreendia Rafael. A carta que chegara do presídio feminino dias antes era carregada de um arrependimento tardio. Mônica, agora despojada de suas joias e de seu status, escrevera pedindo desculpas, reconhecendo que a ganância a cegara. Rafael leu a resposta de Juliana antes de ser enviada.
No papel, a letra infantil dizia: Eu te amo, mas agora minha casa é aqui. Espero que você aprenda a ser uma pessoa boa. Rafael sentiu um nó na garganta. Ele percebeu que a maior riqueza que possuía não eram os milhões em sua conta, mas a integridade que seus pais haviam plantado nele e que agora florescia em Juliana. Ele olhou para o celeiro ao longe, aquele lugar que uma vez foi cenário de dor, e viu que agora servia como um depósito de esperança, guardando as sementes que alimentariam centenas de famílias da comunidade. Ao cair da noite, a família se reuniu em volta da mesa farta. Dona Carmen trouxera um bolo de milho quente, cujo cheiro preenchia a casa com uma sensação de segurança que nenhum terno caro jamais pudera oferecer a Rafael. Seu Alberto contava histórias de sua juventude, e o riso de Juliana era a trilha sonora perfeita para aquele recomeço. Sabe, pai, começou Rafael servindo um café para o velho Miguel. Eu passei a vida toda tentando fugir desta terra para vencer na cidade. Eu achava que o sucesso era a Mercedes preta e o relógio de ouro. Seu Alberto sorriu, apertando a mão do filho com suas palmas calejadas. E o que é o sucesso agora, meu filho? Rafael olhou para Juliana, que ensinava a avó a usar um aplicativo de desenhos no tablet e depois para a paz no rosto de seus pais. Sucesso é ter para quem voltar. É saber que mesmo quando o mundo tenta nos quebrar, a verdade e o amor formam um escudo que ninguém pode atravessar, respondeu Rafael com a voz embargada. A história de Rafael Santana começou com uma descoberta devastadora no escuro de um celeiro, mas terminou sob a luz infinita de um coração redimido. Ele perdeu uma esposa que amava o dinheiro, mas recuperou a si mesmo e a herança mais preciosa de todas, a união inquebrável de sua família. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre a fazenda, Rafael entendeu que a vida é feita de ciclos. Alguns se fecham com dor, outros com justiça, mas os melhores se fecham com paz. E no final das contas, o que realmente importa não é o tamanho da casa onde você mora, mas o tamanho do amor que vive dentro dela. A verdade o libertara, e o amor o fizera, finalmente, o homem mais rico do mundo.